boa noite, queridos companheiros do Grupo da Fraternidade Irmão Altino. É sempre uma grande alegria poder estar com vocês, colaborando neste instante em que estamos todos afastados em função da pandemia, colaborando assim com os ensinamentos da doutrina espírita para aliviar, tranquilizar e harmonizar não só o nosso coração, mas como também a nossa mente, a nossa vida no dia a dia. O tema que nos foi proposto no dia de hoje é a respeito do perdão, a necessidade do perdão, o quanto é importante sabermos e executarmos o perdão em nossa vida. E nós escolhemos um item do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são misericordiosos. É o item, na verdade são 3 itens, é o item 1, 2 e 3, que são passagens de Mateus que Kardec coloca no início deste capítulo. E eu vou ler essas 3 passagens, vou fazer um comentário e depois ao final vou ler também uma mensagem que está no livro Pão Nosso, trazida por Emmanuel. Então, no Evangelho, Kardec diz assim: perdoai para que Deus vos perdoe. E o item 1 diz o seguinte: bem-aventurados os que são misericordiosos, porque obterão misericórdia. Isso está em Mateus, capítulo 5, versículo 7. No item 2, ele diz o seguinte: se perdoardes aos homens as faltas que fazem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas, se não perdoardes aos homens, quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará os vossos pecados. Também está em Mateus, capítulo 6, versículo 14 e 15. E por último ele coloca no item 3. Se vosso irmão pecou contra vós, ide e falai-lhe sobre a falta em particular, entre vós e ele. Se vos ouvir, tereis ganho um irmão. Então, aproximando-se dele, Pedro disse: Senhor, quantas vezes perdoarei meu irmão quando ele houver pecado contra mim? Será até 7 vezes? Jesus lhe respondeu: eu não digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isso está em Mateus, capítulo 18, versículo 15, e depois no 21 e no 22. Então, Kardec coloca neste capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, repetindo o capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, logo nos seus primeiros 3 itens, 3 passagens de Mateus falando a respeito da questão do perdão. E todos nós que vivenciamos o dia a dia da vida, sabemos perfeitamente o quanto é difícil perdoar. Talvez seja uma das tarefas mais difíceis, mais complicadas e mais dolorosas, muitas vezes, para algumas pessoas. Porque pedir perdão ou perdoar alguém vai muito além de uma simples palavra, de um simples ato, de um simples sentimento banal da nossa vida. Requer de nós um amor incondicional e um entendimento que vai além dessa vida material que hoje nós vivemos. A doutrina nos ensina, através de todos os seus postulados, dos vários médiuns, vários espíritos que se comunicam conosco, o quanto é importante nós termos em nós, na nossa consciência, no nosso coração, a paz e a tranquilidade. Sem a paz e sem a tranquilidade, dificilmente conseguiremos dar um roteiro equilibrado e feliz para a nossa vida. Quando nós temos algo a resolver com alguém, é preciso que paremos o nosso caminho e voltemos para nos reconciliar com aquela pessoa. O que há de mal pedir perdão para alguém? O que há de mal pedir desculpas para uma pessoa?
O que há de mal reconhecer em nós mesmos uma falha que tenhamos cometido perante aquela pessoa em determinada situação? Isso não nos rebaixa perante a sociedade. Isso não nos rebaixa perante a vida, perante a espiritualidade. Pelo contrário, isso nos coloca numa posição de entendimento e de compreensão de tudo aquilo que a doutrina nos ensina. Coloca em nós um outro sentimento, que é a humildade, sendo trabalhada para o futuro, para os dias do porvir, quem sabe até para outra encarnação. Há uma passagem do Evangelho em que Jesus diz àquele que queria segui-lo: se queres me seguir, deixa aqui a tua oferenda, volta, reconcilia-te com os teus inimigos e depois segue-me. Olha que passagem maravilhosa. Como é que eu posso falar de amor, de caridade, de bondade? Como é que eu posso falar de tudo aquilo que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus nos ensinam, se intimamente eu ainda guardo dentro de mim rancores, mágoas, raiva, muitas vezes sentimentos até de vingança contra alguém, contra alguma pessoa? É impossível mascararmos em nós uma situação que não é verdadeira, que não é a real, que não é aquela que condiz com tudo aquilo que estamos lendo e com tudo aquilo que estamos estudando e aprendendo. É muito importante num momento como esse, em que estamos recolhidos nas nossas residências, no nosso trabalho, na nossa vida social, onde tudo agora tem um limite, onde tudo agora tem uma permissão de poder ou não poder. É importante nesse instante que façamos uma avaliação, que façamos um retrospecto daquilo que nós erramos ao longo do caminho. Quantas pessoas que muitas vezes nós ferimos apenas com uma palavra, quantas pessoas que muitas vezes ferimos com um pequeno ato, quantas pessoas que magoamos por falta de entendimento, por falta de compreensão. Olhamos excessivamente para nós perante o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa ambição, mas não olhamos o outro, as suas limitações, as suas necessidades. E com isso, passamos a não compreender a postura que essa pessoa tem perante as dificuldades da vida. E aí não a entendemos, não a aceitamos. Não conseguimos dar a ela a desculpa, o perdão por algum ato, por alguma situação, por alguma palavra, por algo que não ficou muito bem explicado. Como é que nós podemos deitar a nossa cabeça no travesseiro, sabendo que erramos perante alguém, perante a própria vida? Então, nesse instante íntimo de recolhimento em que todos nós estamos sendo obrigados a viver, é importante esse retrospecto. É importante essa reavaliação de tudo aquilo que ficou para trás. Porque normalmente as pessoas estão dizendo, daqui para frente tudo será diferente. E realmente será diferente. A questão moral do indivíduo será totalmente modificada. Ou nós passamos a cuidar de nós e cuidar do outro da mesma forma, ou então sofreremos inúmeras consequências da própria vida. A pandemia está aí a nos mostrar isso. Cuidamos de nós, mas também temos que cuidar do outro, porque se não cuidarmos do outro, corremos o mesmo risco. Então, quando fazemos essa reavaliação, quando nós paramos para entender e compreender o sentido verdadeiro da vida, observamos que ter a consciência tranquila, de bem com a vida e de bem com as pessoas, é o fator mais importante e mais significativo. Porque aí podemos exercitar a caridade, podemos amar, podemos sorrir, podemos ser felizes, podemos deitar em paz com a nossa cabeça no travesseiro,
certo de que realizamos o melhor naquele dia e vamos realizar também o melhor no dia seguinte. Então, Kardec, nesse capítulo, fala exatamente isso. Perdoar. A necessidade de perdoar. E outro fator muito importante, que é muito significativo dentro desse contexto do perdão, é nós muitas vezes perdoarmos a nós mesmos, aos erros que cometemos, às falhas que cometemos, aos tropeços, às injustiças que muitas vezes realizamos contra a vida ou contra as outras pessoas, porque é preciso analisar a nossa condição naquele momento e a nossa condição no dia de hoje. Naquele momento, talvez não tínhamos a mesma consciência, a mesma inteligência, o mesmo entendimento que temos hoje. Hoje, a nossa inteligência, a nossa compreensão, o nosso entendimento são totalmente diferentes daquela época. Então é preciso entender e compreender que naquele momento erramos. E muitas vezes, se não erramos porque queríamos errar, se não maltratamos porque queríamos maltratar, há, sim, perante a justiça divina, uma compensação de entendimento, onde na balança da justiça é colocada a intenção que vai dentro do nosso coração e dentro da nossa consciência. Por isso que é preciso que nós nos perdoemos. Eu não consigo perdoar o outro se eu não perdoo a mim mesmo. Quantas pessoas que carregam mágoas e rancores dentro de si se tornam verdadeiras pessoas amargas e doentes simplesmente porque não conseguem se perdoar a si próprio por um fato que fez e não deveria ter feito, ou aquele que não deveria ter feito e fez. Então, nessa lição do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec e os benfeitores espirituais nos mostram isso de uma forma muito clara. Por isso que ele coloca como título: Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E aí eu aproveitei para pegar a lição número 142 do livro Pão Nosso. Ela tem como título Revides. E logo no início, nesse livro todo, Emmanuel coloca uma passagem de Paulo e depois ele mesmo fala sobre o tema. E ele colocou a seguinte mensagem de Paulo: na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns com os outros. Porque não sofreis antes a injustiça? Porque não sofreis antes o dano? Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 6, versículo 7. Então, Paulo já está falando, poxa, já não é uma realidade, uma verdade, que existe uma falta, um erro, quando nós criamos uma demanda entre nós mesmos? Nós muitas vezes não gostamos do outro. Dentro da casa espírita mesmo, nós não gostamos de um, não gostamos de outro. Estamos cometendo uma falta. É uma falta de perdão, uma falta de compreensão. E aí ele termina dizendo: por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Sofra. Não tem problema. Entenda e compreenda o dano, a injustiça, porque é uma circunstância natural. Se não formos nós que os provocamos, é da responsabilidade de quem os provoca, e não nossa. Então, Paulo fala aos Coríntios: sofra a injustiça, sofra os danos, mas não cometa uma falha criando uma falta, aliás. Não crie uma falta criando também uma demanda de um com o outro. E aí Emmanuel fala: nem sempre as demandas permanecem nos tribunais judiciários, no terreno escandaloso dos processos públicos. Expressam-se em muito maior escala no centro dos lares e das instituições. Aí se movimentam por meio do desregramento mental e da conversação em surdina, no lodo invisível do ódio que asfixia corações e anula energias. Se vivem, contudo,
é porque componentes da família ou da associação as alimentam com o óleo da animosidade recalcada. Aprendizes inúmeros se tornam vítimas de semelhantes perturbações, por se acastelarem nos falsos princípios regenerativos. De modo geral, grande parte prefere a atitude agressiva, de espada às mãos, esgrimindo com calor na ilusória suposição de operar o conserto do próximo. Prontos a protestar, a acusar e criticar nos grandes ruídos, costumam esclarecer que servem à verdade. Por que motivo, porém, não exemplificam a própria fé, suportando a injustiça e o dano heroicamente, no silêncio da alma fiel, antes da opção por qualquer revide? Quantos lares seriam felizes, quantas instituições se converteriam em mananciais permanentes de luz, se os crentes do Evangelho aprendessem a calar para falar, a seu tempo, com proveito? Não nos referimos aqui aos homens vulgares, e sim aos discípulos de Jesus. Quanto lucrará o mundo quando o seguidor do Cristo se sentir venturoso em ser mero instrumento do bem nas divinas mãos, esquecendo o velho propósito de ser orientador arbitrário do serviço celeste? Olha que lição maravilhosa. É o livro Pão Nosso, capítulo 142, Revides. Olha que interessante. Então, antes de nós revidarmos, antes de nós discutirmos, antes de nós ficarmos no anonimato, falando de um, falando de outro, criando, como diz a gíria popular, embrolhos que não vão nos levar a lugar nenhum, exercitemos o bem, aceitemos a injustiça daqueles que nos perseguem, que nos caluniam, aceitemos os danos como bom servidor de Jesus, segundo o próprio Paulo, para que assim possamos vencer tudo aquilo que muitas vezes foi provocado por nós mesmos ao longo do caminho, ao longo da existência. Então, que o perdão seja verdadeiramente para nós um exercício diário e constante, para que, ao nos perdoar, tenhamos total e plena capacidade de perdoar e amar àqueles que estão ao nosso redor e àqueles que muitas vezes nos ferem ao longo da caminhada. Desejo a todos uma excelente semana. Peço a Jesus que abençoe seus lares com muita saúde, com muita paz e que procuremos, na medida do possível, no nosso trabalho, em nossa casa, na vida social, cuidar de nós próprios, cuidar do próximo e fazer aquilo que nos cabe fazer perante os ensinamentos que a doutrina espírita nos oferece. Um beijo carinhoso e saudoso a todos e que Jesus nos abençoe. Até uma próxima oportunidade. Que assim seja.